Vamos dar início à sessão ordinária do dia 11 de março de 2015. Ao público presente, uma boa noite. Verificação do quórum. A quórum. Havendo número legal, declaro aberta a sessão. Expediente recebido. Requerimento 71. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica as seguintes providências. Ao senhor prefeito de Piúma, condução para diversas crianças que faziam ginástica rítmica numa igreja localizada na Praça Dona Carmen e que foram transferidos para o Centro de Recreação do bairro Piuminas. Outra, disponibilização de um ônibus para o transporte de universitários a Guarapari, conforme o anexo. Ao senhor secretário de Obras de Piúma, limpeza na primeira subida do Morro do Eucalipto, retirando objetos e detritos ali existentes. Limpeza geral da Praça de Niterói, assim como troca de lâmpadas e colocação de globos e conserto dos brinquedos. Colocação de areia média lavada branca no pátio da Escola Infantil Ângela Paula, no bairro Niterói. Assina o vereador Jackson Pereira. Requerimento 72. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao secretário municipal de Educação. 1. Seja observado o rigoroso cumprimento das leis números 988 e 989, de 14 de novembro de 2002, respectivamente, que dispõem sobre a obrigatoriedade de complementação do material escolar para alunos do ensino fundamental e que dispõem sobre o uso de uniforme pelos alunos da rede municipal de ensino. 2. Sejam disponibilizados exemplares das referidas leis em locais visíveis nos recintos de todas as escolas da rede municipal de ensino. E 3. Seja submetido à deliberação plenária por parte desta Casa projeto de lei visando alterar as leis citadas, ampliando o benefício para todos os alunos matriculados, como é feito em outros municípios com o recurso do Fundeb. Assina o vereador Dr. Gustavo. Requerimento 73. A vereadora signatária, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica as seguintes providências. 1. Ao senhor secretário municipal de Obras e Serviços de Piúma, desentupimento de bueiros localizados na rua Eliseu Xavier Nunes e na rua Orides Fornaciari. 2. Ao senhor prefeito de Piúma, proceder à revisão da torre de transmissão de TV, adequando-a à transmissão digital, que será obrigatória a partir de 2016, e proporcionando novos canais para o entretenimento da população. Assina a vereadora Marta Scherri. Requerimento 74. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica as seguintes providências. 1. Ao senhor prefeito de Piúma, revisão do processo que autorizou o serviço público de transporte coletivo urbano, fazendo com que os direitos dos usuários do serviço sejam plenamente respeitados, citando-se como exemplos o cumprimento das rotas e horários estabelecidos e a colocação de placas nos pontos de ônibus em que constem tais horários. Se tais obrigações não constarem do processo, que seja refeita a correspondente contratação, a fim de que tais obrigações sejam nelas inseridas. 2. Ao senhor diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo, revisão do processo que autorizou, permitiu ou concedeu o serviço público de transporte coletivo interurbano, com relação aos ônibus que trafegam por Piúma, fazendo com que os direitos dos usuários do serviço sejam plenamente respeitados, citando-se como exemplos o cumprimento das rotas e horários estabelecidos e a colocação de placas nos pontos de ônibus em que constem tais horários. Assina o vereador Dr. Gustavo. Requerimento 75. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica ao seu secretário municipal de Obras e Serviços de Piúma as seguintes providências. Extração da areia localizada em todas as praças, uma vez que a mesma está contaminada por excrementos de animais, prejudicando a saúde dos cidadãos, especialmente das crianças que nelas transitam ou brincam, sugerindo-se que essa área seja substituída por pisos emborrachados, confeccionados com pneus reciclados. Colocação de placas na Avenida Isaías Scherri, regulamentando a carga e descarga de caminhões, a fim de evitar o congestionamento de veículos daquela via pública, sugerindo-se o horário das 6 às 10 horas. Assina o vereador Nardelli Pereira. Requerimento 76. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, indica as seguintes providências. 1. Ao senhor prefeito de Piúma, seja inserido nos futuros editais para a contratação de profissionais
reserva de vagas para pessoas habilitadas, porém sem experiência no mercado de trabalho. Outra, seja iniciado projeto de lei contemplando o servidor público com auxílio alimentação, mesmo no período de férias e afastamento por motivo de saúde. Seja inserido nos futuros editais para a contratação de serviço de transporte escolar a obrigação de comprovação de que o motorista concluiu o curso de transporte coletivo ou escolar, bem como a obrigação de apresentar na prestação de contas cópia do tacógrafo em que a tolerância de velocidade seja de 90 km por hora. 2. Ao senhor secretário municipal de Educação, seja implantado aulas de zumba nos períodos de educação física nas escolas municipais. 3. Ao senhor secretário municipal de Obras, seja pavimentado o pátio do posto de saúde do bairro Nova Esperança. Assina o vereador Pretinho Piuma. Requerimento 77. O vereador signatário, no uso de suas prerrogativas parlamentares, requer sejam requisitadas do senhor secretário municipal de administração de Piuma as seguintes informações. Com relação ao pregão presencial para registro de preço número 005/2015, alusivo ao processo número 10.035/2014, objetivando a contratação de empresa para alocação de veículos tipo van e micro-ônibus para atender a Secretaria Municipal de Piuma, Secretaria Municipal de Saúde. O evento realizou-se na data designada, encaminhar cópia da ata respectiva, assim como de quaisquer documentos que nela foram ou deveriam ser apensados. Assina o vereador Dr. Gustavo. Em anexo, cópia do aviso de licitação. Projeto de lei número 10. Autoria do Poder Executivo, altera o parágrafo 1º do artigo 100 da lei número 1840, de 23 de dezembro de 2011. Projeto de lei número 13. Autoria da mesa diretora. Cria cargo de assessor especial parlamentar no núcleo técnico administrativo da Câmara Municipal de Piuma. Projeto de lei número 14. Autoria da vereadora Marta Scherri. Declara de utilidade pública a Associação do Menor de Piuma. Projeto de lei número 15. Autoria do vereador Jackson Pereira. Denomina logradouro público. Projeto de lei número 16. Autoria do vereador Pretinho Piuma. Institui a Semana Municipal de Doação de Sangue. Ofício da Presidência da Assembleia Legislativa número 63. Em meio ao cenário atual de grave crise de abastecimento de água, com drásticas consequências prejudiciais, humanitárias, econômicas e ambientais à nossa população, sirvo-me do presente para exortar a participação de vossas excelências em defesa desse precioso bem. Para tanto, tomo a iniciativa de sugerir, nesta oportunidade, sejam adotadas, dentre outras providências, a alteração da legislação municipal que dispõe sobre edificações, instituindo-se a exigência de que, para serem aprovados novos projetos de construção de edificações verticais residenciais, bem como as de uso misto e nos condomínios residenciais, se torna obrigatória a instalação de hidrômetros individualizados para cada unidade habitacional, de modo a permitir nas instalações hidráulicas individuais a medição do consumo de água. A presente iniciativa se soma à grande campanha liderada pelo excelentíssimo senhor governador Paulo Atung, que tem mobilizado a população e todos os segmentos econômicos do Estado em favor da economia e do uso racional e consciente da água. Assina Teodorico de Assis Ferraz, presidente. Ofício sem número. A Convenção Batista do Estado do Espírito Santo tem a honra e a grata satisfação de convidar vossas excelências para prestigiar a 99ª Assembleia Anual, que será realizada nos dias 20 a 22 de março de 2015, na Primeira Igreja Batista de Piuma, situada na rua Isalina Scherri. A abertura oficial da Assembleia será realizada no dia 20, sexta-feira, às 19h30. Assina o pastor Diego Juliano Bravin, diretor-geral da Convenção Batista do Estado do Espírito Santo. Terminou o expediente, senhor presidente. Requerimento de votação. Não há. Ordem do dia. Projeto de lei número 11. A autoria do vereador Dr. Gustavo. Revoga a lei número 1.271, de 26 de abril de 2007, que proíbe o trânsito de veículos em trechos da rua Orides Fornaciari,
lhe dá outras providências e disciplina o fluxo de veículos naquela via pública. Procedimento ordinário, discussão e votação. Em discussão, o projeto de lei número 11. Pode parlamentar. Vereador doutor Gustavo. Uma boa noite, nosso presidente, doutor Joel, público presente, demais vereadores. Esse projeto de lei que eu apresentei, na verdade, gostaria de esclarecer aos colegas e pedir que reconheçam talvez a necessidade e votemos a favor do projeto. Aqui nessa rua, em frente à Secretaria de Saúde, denominada Eurides Fornaciari, em 2007 foi feito um projeto de lei em que ela seria uma rua de pedestres, não poderia haver trânsito de veículos automotores em espécie alguma. Só que nunca se conseguiu efetivamente fazer com que ela fosse uma rua de pedestres, porque tem a Secretaria de Saúde, a Prefeitura, cartórios, tem supermercado, tem um RB Coelho, lá na frente tem uma escola, então nunca se conseguiu. E agora a Prefeitura, através de uma comunicação visual de placa de trânsito, colocou que essa rua não pode se mais fazer a entrada à esquerda, ou a conversão à esquerda em quem está na Isaías Scherre. E eu acho uma medida muito válida, porém, nós precisamos de um embasamento de lei para que o dia que se precisar cobrar que realmente não faça o trânsito contrário, nós tenhamos uma base para poder fazer essa cobrança. Então, eu estou sugerindo que ela tenha um trânsito no sentido único da Eliseu Xavier para o Lacerda de Aguiar, e ninguém mais possa fazer o trânsito contrário. Isso vai facilitar o fluxo nessa rua, que é reduzida e tem muito carro passando ali, e, ao mesmo tempo, facilitar ao que a administração, ao que o executivo quer, depois de ter colocado aquela placa de que não haja mais a conversão à esquerda no sentido praia. Então, eu estou aqui pedindo aos nobres colegas que votem favoravelmente, que a gente transforme aquela rua, que no papel é uma rua de pedestre, em uma rua mão única, sentido Eliseu Xavier, Escola Lacerda de Aguiar. Vereador César Bassu. Senhor presidente, vereadores, povo presente, boa noite a todos. Eu acho muito viável, vereador doutor Luiz Gustavo, muito viável, muito bom. Eu acho que está de parabéns. Eu acho que isso aí deveria já estar acontecendo há muito tempo. Pelo menos vai melhorar esse trânsito aí, esse fluxo de trânsito. A gente não sabe se vai para lá ou se vem para cá. E agora criando uma lei, através da lei, bota as placas e funciona. Vereador Duda Madeira. Como o doutor Gustavo já explicou tudinho, o povo já está ciente do projeto. Vereador Isaías Dantas. Dar boa noite à mesa, os demais vereadores, por presente, e parabenizar pela atitude do vereador Gustavo, uma forma de estar legalizando uma coisa, de uma lei que não existia. Ela existia só no papel, mas na prática realmente não existia. Então, gostaria de parabenizar o vereador Gustavo. Vereador Jacques Pereira. Sem discussão. Vereador Joel Alves. Vereador Jorge Miranda. Sem discussão. Vereador Mário Dantas. Sem discussão. Vereadora Marta Scherre. Eu espero que ela não só fique no papel, né? Que ela seja cumprida, essa lei. Vereador Nadeli Ferreira. Parabéns, nosso amigo doutor Gustavo, pela iniciativa. Parabéns, tá, meu colega? Estou junto com você. Parabéns mesmo e com certeza vai funcionar. Vereador Pretinho de Piúma. Queria dar uma boa noite ao público presente, ao secretário que agora é o nosso controlador, né? É o Ricardo Rios, senhor presidente e demais vereadores. Doutor Gustavo, achei interessante isso aí, realmente vai ser uma forma de estar organizando o trânsito de Piúma. Foi feito na época o tal falado estudo onde o nobre vereador Jacques tanto questiona. Isso é importantíssimo para se tratar dessa via coletora, né? A gente vai estar distribuindo o fluxo do veículo de lá para cá. Levando em conta também que, na minha opinião, com forma de garantir a segurança dos demais, né, usuários da via, principalmente os pedestres,
Essa rua que dá acesso, né, para ficar mais simples, ao antigo Cicobi, que vai até o cemitério ali, no meu ponto de vista, eu acho que isso aí tinha que ser proibido o tráfego de veículos por ali. Ali a gente tinha que fazer uma indicação ao prefeito que construa uma praça para poder valorizar aqueles comércios ali, para fazer um ponto de encontro em Piúma e parar com aquele trânsito que não tem condições mais, até porque os carros ficam passando em frente à escola, né, que é a saída principal do Lacerda de Aguiar. Eu acredito que deveria proibir, né, e abrir esse espaço de lá para cá, já que proibiu fazer essa conversão pelo lado esquerdo aqui. O senhor está de parabéns pela iniciativa. Eu acredito que a gente poderia estar pensando também nessa possibilidade ali. Eu queria aproveitar, vereador, e dizer que o estudo também, pelo que parece, ele planeja, e depois a gente pode discutir e apresentar aqui também, que as ruas sejam feitas o sistema que eles caracterizam e chamam de sistema binário. Então, a primeira rua, lá na praça, ela vai sentido antiga PM, a outra rua ela volta como já é, e assim por diante, até a praia, para facilitar o fluxo dentro daqui do centro da cidade. Então, depois a gente também pode sentar, avaliar e ver como funcionar nas outras ruas até lá na Avenida Beira-Mar. Mas obrigado. Com certeza, isso aí Piúma só tem a ganhar, proibindo e permitindo, né, a circulação. E desde já pode contar com o meu apoio também. É só esse sentido, de lá para cá não pode. Em votação, o projeto de lei número 11, que revoga a lei 1.271, de 26 de abril de 2007, e que proíbe o trânsito de veículo em trechos da rua Orides Fornaciari e disciplina o fluxo de veículo naquela via. Por ordem parlamentar. Vereador César Bassu. Parabéns, vereador, e eu aprovo. Aprovado. Vereador Dr. Gustavo. Pela aprovação. Vereador Edu da Madeira. Aprovado. Vereador Isaías Dantas. Pela aprovação. Vereador Jacques Pereira. Pela aprovação. Vereador Jorge Miranda. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação. Vereadora Marta Scherrer. Pela aprovação. Vereador Nadélio Ferreira. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Projeto de lei número 11, de autoria do vereador Dr. Gustavo, foi aprovado. Próximo. Projeto de lei número 12, autoria do vereador César Bassu, proíbe o estacionamento de trios elétricos na orla marítima de Piúma. Discussão e votação, procedimento ordinário. Em discussão, projeto de lei número 12, por ordem parlamentar. Vereador César Bassu. Bom, esse projeto é um projeto que não tem nada a ver, que não vai ter trio elétrico. Quando o trio acabar, ele não vai poder ficar na orla, me atrapalhando o trânsito como ficou. Ele vai ter que se retirar da orla marítima. É isso aí. Vereador Dr. Gustavo. Gostaria também de parabenizar, César, pela sua iniciativa, uma vez que todas as vezes que aquela estrutura ou aquele trio fica parado, independente de onde seja, quem tem ele à sua frente reclama e diz que causa um monte de transtorno. Então, para que a população fique mais satisfeita e não puna aqui ou lá, ou no meio, ou lá no final da praia, que ele seja estacionado ou seja guardado em outro local que não na Avenida Beira-Mar. Parabéns pela iniciativa. Vereador Edu da Madeira. Eu também parabenizo o César Bassu, que eu peguei um eleitor meu que reclamou que o trio ficou parado em frente ao quiosque dele, que não tinha condições dos carros parar no quiosque dele e ele ficou sem o movimento durante todo o verão. Muito bom esse projeto seu. Vereador Isaías Dantas. Bom, o projeto do vereador é muito bom, mas a gente tem que começar a analisar uma outra coisa. Quem trabalha no trio elétrico, o que tem que fazer para ele poder estar deslocando de um local para o outro? Porque quando ele sai de um lado da avenida até o outro lado, ele vai com todo o lado aberto, vai alguém guiando. Quando esse trio elétrico ele vai ser estacionado no lugar, aí, poxa, a gente tem que olhar também o lado de quem está trabalhando no trio elétrico. Porque será que o horário que termina, ele vai ter que desmontar tudo aquilo, igual tem aqui meu amigo Sérgio, que trabalha no trio elétrico,
ele sabe o transtorno que causa. Então, tudo aquilo não adianta de colocar uma lei e não funcionar. Porque uma simples lei que estava aqui no trânsito, aqui, que hoje o doutor Gustavo estava voltando essa lei ao contrário, atrás, por quê? Porque foi uma lei do governo passado que não funcionou. Até hoje, por causa de uma simples placa, podia ter colocado uma placa lá, proibido e tal, e não foi colocado. Então, não adianta a gente criar uma lei que não vai funcionar. Então, vai ser mais uma lei que não vai funcionar. Eu entendo a lei do vereador, mas também entendo o lado do trio elétrico. Porque, às vezes, quando terminou o show, ele começa a fechar aquelas partes das asas do lado, que eles abrem tudo para poder fazer um show, todo dia, abre e fecha aquilo tudo, todo dia, a varanda, né? Então, a gente tem que começar a olhar o outro lado também, não é só um lado, tem que olhar os dois lados, analisar e ver qual é a situação que a gente pode votar, porque a gente não pode votar numa coisa, simplesmente, votei, aprovou e acabou, e aí, o outro lado, como é que fica? Votamos numa lei, foi aprovada, vou te dar a parte, votamos numa lei, foi aprovada, mas e aí? Não funciona, é mais uma lei que não vai funcionar, e aí a gente vai ficar fazendo lei que não funciona, não adianta nada. A parte concedida, vereador. Bom, eu quero dizer o seguinte, aonde ficou o trio, ele ficou dentro da pista, ficou estacionado dentro da pista, a maioria dentro da pista. Quem estava dando manutenção naquele trio, estava fazendo coisas que não devia e jogando para o lado de fora dentro de garrafa, entendeu? E sujando. Ali tem como você pedir um lote daquele emprestado, tem como aterrar ele, entendeu? Fazer uma estrutura para o trio ficar sem atrapalhar ninguém. Agora, cabe nós, vereadores, a partir desse ano, se antes de a gente marcar uma data aqui, se não tiver uma estrutura montada para apresentar aos vereadores o que vai ser o verão passar, que vem agora, entendeu? Aí sim nós deveríamos intervir. Sabe por quê? Porque daqui para frente agora eu vou querer saber o responsável, porque eu fiz uma lei aqui, vereador. Eu fiz uma lei aqui que para os ônibus passar lá embaixo, para apanhar o pessoal do Tamarino, do povo do Tamarino, para poder facilitar a pessoa que vai no hospital, que sai dos bairros, e até agora ninguém tomou atitude. Hoje eu pedi ao vereador Jorge que assumisse junto comigo esse pedido. Eu vou querer saber quem é o responsável, que eu vou impedir a ele, se for preciso, eu vou até intimá-lo ele aqui, para dar declaração de alguma coisa, porque não tem jeito, eu não vou ficar mais vendo navio. O negócio meu agora vai ser assim. Tá certo, vereador. Quando Vossa Excelência fala que o trio elétrico poderia parar em algum terreno particular, Vossa Excelência sabe por que ele não para? Vossa Excelência sabe por que ele não para? Porque existe toda aquela cobertura que vai pegar nos fios de alta tensão. Então, aquela cobertura não permite que ele saia dali. Então, toda noite, toda manhã, todo dia que for mexer, monta, desmonta, dá aquele transtorno todo onde fica ali. Também não concordo que ele fique parado de qualquer jeito, em qualquer lugar. Também não concordo. Agora, para ele ir parar em um terreno particular, tem que tirar toda a estrutura dele. Eu só estou olhando carinhosamente, porque a gente não pode, com responsabilidade, porque a gente não pode estar votando numa lei, botando lei, sem olhar os dois lados. Porque eu sei o transtorno que vai causar e a lei não vai funcionar. A parte concedida. Obrigado, vereador. Eu faço das palavras do Dantas minhas, né? Eu vejo essa preocupação também, César, quando se trata de toda a orla, né, de proibir toda a orla, aonde que vai colocar. Um trio daquele hoje, ele pesa em torno de 37 toneladas. Se você entra num campo aí, num lote vago desse, vai correr um grande risco desse carro ficar lá. Então, eu acho que o único local hoje, assim, que a gente tem para colocar esse trio é nas proximidades aqui do IFES, né, que é calçado, é seguro. O que está faltando é compromisso do proprietário e das pessoas responsáveis, enquanto ele estiver estacionado, você fazer um isolamento daquela área para aquele trio ficar ali, não do jeito que foi, onde ficou em frente o quiosque do Xará, ocupando mais da metade da via, sem sinalização nenhuma,
Eu sou contra também. Eu mesmo fui um que liguei na época para poder sinalizar aquele local. Mas eu acho que a gente tem que pensar num local seguro para estacionar ele. Ok? Obrigado Me pela permite, parte. vereador? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Bom, olha só. Eu concordo com vocês num termos de arrumar um lugar. Mas isso não é compromisso meu, não. Isso aí, quem tem que arrumar um lugar para botar o trio é o secretário de turismo. Eu tenho compromisso de fazer a lei e ele cumprir. Entendeu? Por quê? Porque onde ficou o trio, logo na frente tinha uns 3, 4 lotes, 5 lotes, que dava para botar uns 3 trios ali. Cabia ele aterrar aquilo dali para se preparar para deixar o trio ali. Agora, na orla, nós estamos nos responsabilizando de ter um acidente, uma moto, uma pessoa bater a cabeça, né? Porque você tem que chegar, um acidente, bater de frente com outro carro, você tem que desviar. E aí, quem que vai assumir isso aí? Sim, Obrigado. vereador. Vossa Excelência está certo, só que eu continuo falando. Aonde ele estava parado, ele não ia para o terreno particular devido à fiação que estava ali. Até esse trio elétrico, no momento que ele tinha que fazer uma manobra, era um sacrifício medonho. Então, eu estava passando alguns momentos ali perto do trio elétrico, eu vi as dificuldades deles para manobrar por causa da fiação. Então, são coisas que a gente não adianta estar criando lei que não funciona. Essa lei que Vossa Excelência falou do ônibus passar no hospital, eu te parabenizo, eu brinco com você, eu estou junto com você, porque eu vejo que já tinha que estar havendo esse acontecimento, porque a lei existe e não funciona. Agora, cabe nós, fiscalizador, estar fiscalizando e estar cobrando mais o executivo, dando a lei para os devidos lugares, igual a Sudeste, para estar funcionando essa passagem do ônibus no Hospital Municipal de Piúma. Eu te parabenizo, eu estou junto com você, eu também estou querendo brigar por esse acontecimento. Muito obrigado. Vereador Jacques Pereira. Eu quero parabenizar ao vereador César Bassu, porque estava na praia todos os dias e via a dificuldade do trânsito ali naquele local que ficava o trio. Além de o trio ficar no meio da pista, ainda ficava aquela aba do som todo dentro da pista. Aí quem descia tinha que esperar os carros subir para depois entrar. Então, tem que se organizar, tem que preparar algum local para colocar esse trio. Ou eu sei que o trio é um trio pesado, que pelo tamanho dele só pode ser pesado, né? Senão não seria tão grande daquele jeito. Mas tem que arrumar um lugar para colocar, porque é difícil, durante o verão, todo esse movimento que tem em Piúma, o trânsito de Piúma na descida, sentido Taipava, tem que esperar o movimento todo de lá vir para cá, porque além do trio estar dentro da rua, da pista, ficava aquela aba dele, aquele som da frente dele, toda no meio da rua. Então, se passasse um carro mais alto, ele pegava o teto do carro, pegava naquele espaço que tinha ali. Então, você pode contar comigo, vereador. O meu voto é favorável, não de arrumar um lugar para colocar o trio, porque tem que arrumar, porque a gente não pode, a população não pode pagar pelo esse trio ficar ali na pista. Muito obrigado. Vereador Jorge Miranda. Boa noite a todos. Queria parabenizar César Bassu pelo seu projeto e gostaria de falar algumas coisas em relação ao trio. Na verdade, o trio, quando ele sai do sentido de Piúma, Taipava, pela orla, ele leva uma alegria de uma grande multidão. Na verdade, o turista, quando ele se desloca do seu estado, né, do seu lugar que ele vem para Piúma, ele vem para se divertir. Mas o trio, quando ele inicia, ele tem um final. Quando ele chega na praia, no final, ele para o trio. As pessoas que se divertiram, cada um toma o seu lugar. Cada um vai para um barzinho, vai para um quiosque, vão para suas casas. Mas as pessoas que vêm de outro município, no sentido de Taipava, para Guarapari, Anchieta, Iriri, Vitória e Vila Velha, eles têm a dificuldade de trafegar na orla. Eu acho que, na verdade, Pretinho deu até uma boa sugestão, que o trio deveria de ficar ali próximo à escola de pesca
que ali ele não iria atrapalhar ninguém, né? Não estou aqui fazendo crítica ao trio, eu não sou muito de ir a trio elétrico, mas sou favorável que todo município deveria ter um trio. Na verdade, alguns são críticos, alguns são contra, mas no final é uma fonte de renda para o comércio da orla. Acho que o trio ele não vem de graça, o trio ele recebe, ele não está aqui de graça. E se a gente às vezes for discutir, questionar a questão de lugar, imagine se um ônibus que sai de Piúma, da rodoviária de Piúma para Vitória, ele tem um local onde ficar. Certo que a rodoviária tem a sua garagem, não é isso? Uma empresa de transporte lá em Conha. O carro sai daqui, vai para Salvador, lá em Salvador ela tem um pátio onde que ele vai deixar aquele caminhão. A nossa situação é um pouco difícil, não tão difícil, mas se tiver boa vontade de fazer uma coisa melhor, a gente consegue. Não deixar o trio no fluxo, na orla onde que tem muito movimento, né? A gente pode colocar ele num lugar que tem menos trânsito, que não vai atrapalhar. E a questão, vereador Isaías, da gente falar aqui, às vezes a gente se culpa muito assim, fala assim, mas não funciona. Tem algumas coisas, alguns projetos que são votados aqui na Casa de Lei, se eu estiver errado, doutor Oswaldo, o senhor me corrige. Nós votamos hoje, vamos votar no projeto do vereador César Bassur, né? Aí virou lei. Digamos que no próximo verão a gente está na orla e o trio não está obedecendo aquilo que foi votado aqui. Eu acho que ou o vereador procura os companheiros, ou o vereador vai procurar a polícia militar. Vai chamar o comando geral ou o policial, o cidadão que está ali, e fala assim, olha, isso aqui é uma lei que foi votada no ano de 2015, em Piúma, a gente votou tal dia, tal hora, a Câmara aprovou por 7, por 10, por 11 votos, isso é lei, e eu gostaria que vocês cumprissem a lei. E se o policial disser que ele não vai fazer isso porque essa lei aqui não vale nada, vamos no Ministério Público, porque eu tenho certeza que o Ministério Público vai mandar tirar. E se o secretário de Turismo, se alguém falou alguma coisa em relação ao secretário de Turismo, isso não cabe a ele, isso cabe ao que foi votado aqui. E ele não tem força nenhuma contra aquilo que é votado aqui. Secretário, secretário, vereador, vereador, lei municipal, lei municipal, lei federal, federal. Não sou contra, vereador, estou a favor e vou votar no seu projeto. E pedir ao senhor presidente que... Vamos dar um jeito nesses microfones dessa casa aqui, porque esses aqui estão muito ruins, senhor presidente. Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros público presente, queria dar os parabéns ao vereador César Bassur. Eu já gosto de trio elétrico, todos sabem. Costumo dizer que tem uma vida limpa, precisa esconder, vida ilibada. Mas ali naquela orla, na verdade, cansei de falar aqui na tribuna que ele precisa de um choque de gestão, ou seja, choque de ordem. Choque de ordem. Tem a dona Ivone, uma proprietária em frente ao quiosque do Reco. E ali ela pediu ao secretário de Turismo que não deixasse o trio em frente à casa dela, que ela paga o IPTU. E o IPTU dela estava em dia. E naquele momento estava parando o trio na porta da casa dela, aonde que ela perdia toda a visão do mar. Eu cheguei para o motorista, fiz um pedido, ele retirou da porta. Na verdade, aquela orla, ela está muito inchada. É um trânsito complicado. O trio realmente não tem onde parar. O comércio pelas calçadas. Na verdade, aquilo falta um choque de ordem. Eu tenho aqui um projeto aqui na casa que está sendo... já está chegando à parte final, que regulariza, César, além do trio elétrico, os ônibus Topic que chegam de fora, e muitas das vezes, chega no verão ou final de ano, nós temos lá 100 ônibus espalhados na cidade atrapalhando o trânsito. Nas esquinas, na rua ali para dentro, Jardim Mairi, Acaiaca, Taputanga, centro. Então nós temos uma quantidade muito grande de ônibus nas ruas.
E nesse projeto também vai contemplar o trio, pelo tamanho. Porque nós estamos pedindo ali no nosso projeto que quando um ônibus sai de Minas, que vai para a pousada de fulano, o fulano já tem que saber que ele está recebendo um ônibus, ele já vai na prefeitura, ele tira uma taxa, já paga e vai direto para o espaço que a prefeitura vai locar. Então, quem tem que ser responsável pelo pagamento é a pousada, ou seja, a casa que for alugar. Ó, vai chegar uma Topic na minha casa, com 16 pessoas, ou seja, uma Topic, e eu venho aqui tirar uma licença para ir para o pátio. Aí a prefeitura entra com o pátio para receber esses ônibus. Então, o caso do trio elétrico, eu vejo assim, muita dificuldade, porque quando fala num terreno, a gente não pode entrar no terreno das pessoas e botar um trio lá dentro, sem permissão. E ninguém vai deixar 60 dias, 45 dias, um trio dentro do seu quintal, sem pagar nada, de graça. Então, tem que dosar e saber que, na verdade, nós precisamos entrar num pátio, conseguir um pátio, e colocar todos esses ônibus, Topic, trio elétrico, e colocar lá dentro, sabendo que, conforme o vereador Isaías Dantas disse, que é muito complicado o trio elétrico, porque ele é grande e tem as varandas deles abertas, e para você tirar o trio, vamos dar um exemplo, o trio parou em Itaputanga, para você tirar o trio de Itaputanga, para levar lá para o parque de exposição, onde que estava lá o helicóptero e aquela quadra, ele é muito difícil ele sair dali, manobrar e encostar lá, porque tem aparelhagem de som. E quando ele voltar para tocar na noite, é complicado o cara montar tudo de novo. Tudo bem que é pago, né? A gente não está discutindo valores. Mas eu aprovo o seu projeto. Eu acho que lá na frente nós precisamos arrumar um local ideal, assim como colocou o palanque ali, não sei como colocou do lado do posto, tentar arrumar um espaço, entendeu? Mas eu vou votar no seu projeto, porque tudo que for para melhorar o trânsito, eu estou à disposição. Conte comigo. Muito obrigado. Vereadora Matacherry. É meio difícil, né, resolver. Na orla, ele atrapalha o trânsito, né? Nas travessais, também não pode, que não dá para ficar. Não tem um lugar para ficar. E o que a gente tem que fazer com ele? Eu acredito, né? Porque não tem solução. E quando ele vir, na hora que ele chegar para fazer a contratação do trio, a obrigação do secretário de turismo falar, você na orla não pode ficar. Você vai ter que arrumar um lugar para você ficar. Você tem que ter uma solução de qualquer jeito. Mas antes tem que mostrar a lei para ele ver que a lei é essa e tem que ser cumprida, né? É complicado, não é? Então, eu acho que isso aí, e, na verdade, que o dono do trio, ele se sente dono da nossa orla. Eles querem usar e abusar do nosso Piúma. Eu acho que eles não têm respeito para o povo de Piúma, né? Agora, acho que isso aí tem que ser resolvido, que o problema é bem sério. Vereador Nardelli Ferreira. Nobre vereador César Bassu, companheiro, amigo, estou junto com você, mas vamos pedir ao executivo para dar uma solução onde colocar esse trio, tá ok? Não tem espaço mesmo para colocar lá, para vir da praça de eventos para cá, vai ser complicado para fazer o show, vai ter um trânsito enorme, mas estou abraçado nesse projeto seu, César, e tenho certeza que o executivo vai dar um jeito de colocar esse trio em algum lugar que não atrapalhe ninguém, ok? Vereador Pretinho de Piúma. Vou falar com o vereador Edu aqui, que eu só pedi uma parte. Pela primeira vez estou vendo essa Câmara discutir um projeto. Deixa eu te falar, quando se trata de lei, né, vou fazer das palavras do nobre vereador aqui, é bom, a gente também precisa fazer valer as leis do município. Quando você faz algum projeto de lei aqui, já sempre existe uma. Você pode reparar que sempre já existe uma lei. Aí a gente fica naquela preocupação, então vamos fazer valer o que já está, né, feito. Ônibus. Quando trabalhei na gerência de transporte, eu pedi à Sudeste que, né, fizesse esse pedido de César, de passar pelo hospital. A desculpa deles que fica um veículo estacionado de um lado e de outro da via e não tem como o ônibus passar. Concordo com ele, até então, né, a gente sabe que é estreito.
Agora, vai proibir de estacionar naquela via todinha ali. Aí já vem aquele outro lado, cobrando os comerciantes, os moradores, né? Que a gente não sabe como fazer isso aí. Trânsito de veículos pesados. Eu ia entrar com um projeto de lei proibindo, já existe. Veículos acima de 15 toneladas não pode transitar em Piúma. É o que a gente mais vê. Cabe a fiscalização, junto com a PM, está impedindo, né? Retirar veículo, a lei do vereador Edu, esses veículos sucateados. Se a gente chegar lá em Niterói, pelo amor de Deus, tem 5 veículos jogados no meio da rua, nada contra, gente. Mas por que não guarda no quintal? Né? Então, a gente tem que fazer valer essas leis. César também pode contar com o meu apoio, vereador, que eu voto a favor, desde que traga solução e faça valer. Outra, tentei também, tá? Só um pouquinho, rapidinho aqui, Edu, a respeito de trânsito na orla. A maioria das cidades, dia de domingo, a orla fica à disposição de pedestre e ciclista. Piúma poderia ser a mesma coisa, mas vai proibir o trânsito de veículo na praia de Piúma. Rapidinho os comerciantes fazem abaixo-assinado, que só pensa no verão. Boa noite. Em votação, o projeto de lei do vereador César Bassu, projeto número 12. Por ordem parlamentar. Vereador César Bassu. Aprovado. Vereador Dr. Gustavo. Pela aprovação. Vereador Edu da Madeira. Aprovado. Vereador Isaías Dantas. Pela aprovação. Vereador Jacques Pereira. Pela aprovação. Vereador Jorge Miranda. Pela aprovação. Vereador Mário Dantas. Pela aprovação. Vereadora Marta Scherri. Pela aprovação. Vereador Nadeli Ferreira. Pela aprovação. Vereador Pretinho de Piúma. Aprovado. Projeto de lei número 12, que proíbe o estacionamento de trio elétrico na orla marítima de Piúma. Foi aprovado por unanimidade. Projeto do vereador César Bassu. Terminou a ordem do dia, senhor presidente. Tribuna Popular. Não há inscrições. Tribuna dos vereadores. Vereador César Bassu. Senhor presidente, nobres vereadores, povo presente, boa noite a todos. Bom, em hora nenhuma eu disse que eu sou contra a trio elétrico. Apenas disse que na orla será proibido. Porque estava atrapalhando o trânsito, parado, lógico, parado na orla. Também queria dizer que a prefeitura tem que devolver o Parque dos Puri, porque não é dela, ela não pagou, ela não comprou. Quem comprou não pagou. Então, a prefeitura ela não tem o Parque dos Puris. Do lado da delegacia nova hoje, a prefeitura diz que é dela, mas não é, ela não pagou nenhum real daquilo. É um terreno, 6 alqueires de terra. Foi doado um dinheiro, na época, para a compra desse terreno, na época do Manuel, que era secretário de Meio Ambiente, na época do Valtim. Quem doou esse dinheiro foi a Samarco. 180 mil, ou 150 mil, eu não sei o direito. Esse dinheiro está em caixa ainda. Mas esse dinheiro hoje não compra um lote de frente àquela avenida. Olha a irresponsabilidade que passamos de mãos em mãos, e não são dono, e fizeram lei como é dono. Engraçado, mas não pagaram. Eu nunca vi a pessoa dizer que é dono sem pagar. Quero dizer para meus colegas, companheiros, que isso não é de hoje não, dessa gestão não. Isso começou na gestão de um ex-prefeito, que também não foi o antecessor esse também não. Não vou dizer nome não, que eu acho que todo mundo já entendeu. Na época do Manuel, que era secretário, que fez esse projeto,
tinha um sonho e por pouquíssimo dinheiro, na época, deixaram de ter realmente o Parque dos Puris. Parque dos Puris. Puris é um nome indígena. Indígena. Entendeu? É. Então, não é de Puri, não. Bom, eu quero dizer o seguinte, eles estão retomando o verdadeiro dono, que se chama Simão Neto Filho, que é meu primo, Bassu, ele está retomando a sua área que é dele, lógico. Queria dizer para os vereadores, para ficar ciente disso aí, não pagou é dele. E ele ficou aguardando esse tempo todinho, para todo mundo, ele já procurou todo mundo, até o atual prefeito, para ver uma renegociação, mas eu acho que não teve interesse, porque cresceu demais. A avaliação daquela delegacia que foi comprada ali, destruiu tudo, porque ali compraram aquela área de terra ali por um dinheiro tão grande que hoje, se for, porque a avaliação ela é feita de acordo do que você vende do lado. Então, quer dizer, que a minha terra que existe aqui, ela tem que ser avaliada na mesma proporção que você vendeu ali. Então, hoje ficou meio complicado a venda daquela área. Quando a gente se trata da Avenida Beira-Mar, voltando de novo, a irresponsabilidade de uma pessoa que pede um terreno particular, Mário, emprestado, e vai ali, tira um portão de 6 metros de correr, e sumiram com esse portão que até hoje, e não tirar. Secretário de Turismo, que autorizou para botar o palanque lá dentro, o palco. Vereador, Secretário de Turismo, não precisa dizer vereador. nome. Vereador, dá uma parte? Sim. Vereador, eu falei para o pai desse secretário de Turismo, aquele portão estava retirado, e eu falei daquele portão, que iam acabar furtando aquele portão, ele não deu importância. E aconteceu isso. Um portão muito pesado, que foi retirado, não foi colocado, e furtaram aquele portão. E eu avisei, toma as providências logo e vão acabar roubando esse portão, e assim aconteceu. E, além de roubar, o verdadeiro dono, que também é Simão, que ele emprestou a área para a prefeitura, não recebeu nada em troca, pediu para que fechasse sem o portão. A prefeitura não fechou, porque disse que também não tinha responsabilidade nenhuma, que a responsabilidade era do secretário, pela perca do portão de 6 metros, que não devolveram o rapaz, e também não fecharam a frente do muro. Aí ele foi e fechou. Acabou. Isso que eu falo com vocês. Às vezes o Mário falou assim, como também não podemos invadir um lote? Mário, eu até creio nisso mesmo. Entendeu? Não podemos invadir um lote, lógico que não podemos. O que a gente tinha de graça, na boa, a gente deixa perder entre os dedos, o que dá é isso aí. Obrigado. Vereador doutor Gustavo. Mais uma vez, boa noite a todos. Pessoa do nosso presidente, boa noite, público presente. Gostaria de ressaltar a presença dos representantes do Executivo, Sérgio Coelho, secretário de Obras, Carol Meneghelli, secretária de Governo, e Ricardo Sacramento Rios, secretário ou controlador. Acertei o nome? Tá bom, então. Sejam bem-vindos e à disposição. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos colegas pela compreensão em questão da votação do projeto. Fico agradecido de ter tido todos os votos e ver que a gente está pensando igual num benefício para a nossa cidade. Obrigado mais uma vez à votação de todos. Num segundo momento, eu gostaria de ressaltar os requerimentos que fiz. E o primeiro requerimento que eu gostaria de dizer é acerca de um processo ou de um certame licitatório para a contratação de vans e micro-ônibus. E, segundo informações das pessoas que me procuravam, houve algum contratempo, alguma coisa aconteceu, e eu gostaria de entender o que houve nessa licitação para poder emitir a minha opinião. Então, estou pedindo aqui que seja me encaminhada a cópia
da ata em relação a essa licitação, para que eu possa entender aquilo que me fizeram de queixa, para eu poder emitir opinião. Então, eu gostaria que o meu requerimento fosse atendido e nos fosse enviado cópia. Um segundo requerimento que fiz fala sobre o cumprimento de 2 leis que já foram votadas aqui, e aí eu quero fazer também coro com os colegas que disseram que muitas leis existem nessa casa e não são cumpridas. E a gente gostaria realmente de fiscalizar e cobrar do Executivo no sentido de que faça, para que a gente não tenha esses impasses, muitas vezes, por falta da prestação do serviço adequadamente ou do cumprimento da lei da forma que ela foi feita. E o segundo ponto aqui é que essas leis, elas falam sobre uniforme escolar e material escolar. Alguns alunos do nosso município podem ser contemplados com uniforme escolar e com material didático ou material de uso no dia a dia. Alguns, vereador Pretinho, porque lá existe uma limitação em relação a poder financeiro. Então, dependendo de como for, o aluno pode obter ou não. E aí, o que eu peço é que seja afixado nas escolas essas leis e que seja dado conhecimento à nossa população que eles podem ser agraciados e podem ser contemplados por essa lei. E no terceiro ponto, Pretinho, eu sugiro que seja revisto e nos seja enviado um projeto de lei para que todas as crianças do nosso município, assim como é feito em outros municípios, recebam um uniforme e, talvez, o material didático ou o material escolar. Então, a gente já vê que existem outros municípios que caminham nesse sentido e que nós possamos também utilizar a verba do Fundeb, que é uma verba que pode ser utilizada nesse sentido, e todas as crianças, sem distinção de quem seja, obtenha o uniforme escolar e material. Então, só estou pedindo que a gente reveja, ou que o Executivo reveja, e que o que já existe seja fixado nos murais das escolas e que todas as famílias possam entender que eles têm esse direito e seja cumprido para eles. Um outro requerimento que fiz, e aí eu vou falar um pouco também sobre o que o Isaías falou e o que o nobre colega César Bassur falou, eu também fui procurado em relação ao serviço de transporte coletivo no nosso município. As empresas que estão prestando serviço no nosso município estão deixando a desejar no que diz respeito ao itinerário, no que diz respeito aos horários, no que diz respeito à quantidade de ônibus que são efetivamente disponibilizados para a população. E aí eu estou pedindo aqui que me seja encaminhado para a gente entender também como é que está sendo esse processo entre essas empresas e o Executivo, porque tem que ter uma normatização para isso acontecer. E o DR também que entre junto e nos ajude junto dessas empresas a que se faça cumprir o itinerário e os horários. Tem muita gente reclamando sobre horário de ônibus, sobre condição de ônibus, sobre quantitativo de ônibus. E eu já tinha feito, acredito que outros vereadores, se eu não estiver enganado, também já fizeram, lá em 2013, algo muito parecido com esse. E, infelizmente, as empresas continuam prestando um serviço não adequado. E a população é quem paga, principalmente no que diz respeito ao horário e quantitativo de ônibus. E aí, faço coro também e ratifico as palavras dos vereadores no que diz respeito. Votamos uma lei que vai beneficiar a população se o ônibus for até o nosso hospital, para que as pessoas não desçam aqui e tenham que ir andando até lá. Então, que também se cumpra e que essas empresas sejam notificadas a cumprir a lei que votamos aqui e fazer funcionar esse novo itinerário que foi proposto, salvo engano, pelo vereador César Bassur. Então, esse também é um outro requerimento que fiz. Outra coisa que eu gostaria de mencionar nessa noite é que eu queria dar uns parabéns a um professor chamado João Francisco de Assis Metri. Se eu tiver errado, perdão, mas eu quero deixar gravado aqui os meus parabéns. É um professor de geografia e fui procurado por 2 alunos, Matheus Ardizon e Ana Beatriz do Nascimento. Estudo no Colégio Scherre e lá ele está ensinando a essas crianças de 14 e 15 anos o que é política, qual é o trabalho de nós, vereadores, e criando já cidadãos ou ensinando cidadania para cidadãos de 14, 15 anos. Então, é digno de nós parabenizarmos esse professor que está fazendo isso nessa matéria. Talvez geografia não tenha tanta ligação, mas ele se dispôs a ensinar cidadania àquelas crianças. Então, eu fico muito feliz de ter recebido esses alunos, porque estão fazendo um projeto ou um trabalho no sentido de entender o papel de um executivo, de um legislativo, de um parlamentar. Então, eu quero deixar gravado os parabéns ao professor, se eu não estiver enganado, João Francisco de Assis Metri. Outro elogio que eu gostaria de fazer, senhor presidente, agora é Vossa Excelência. Eu quero dizer da satisfação
de, num segundo período legislativo, o senhor novamente está à frente como presidente da Câmara. Por que eu gostaria de dizer isso? Primeiro que nós estamos vendo, e agora já temos uma prova, de que o senhor realmente está vendo que nós temos um anseio e precisamos de uma estrutura e tem feito e vai lutar por isso. Já conversamos extraoficialmente no nosso gabinete sobre isso. Tenho certeza que, além das placas, o senhor vai adquirir os novos microfones, como foi sugerido pelo nobre vereador Jorge Miranda, aquela questão do relógio regressivo para que a gente entenda e não precise do Edu ficar na campainha, a gente saiba o nosso tempo, a gente possa acompanhar como é feito em outras... Vereador, uma parte. Sim? Vossa Excelência falou do microfone, falou das plaquinhas, eu quero parabenizar o presidente aqui, mas quero fazer um lembrete aqui, que aqui está a Prefeitura Municipal. A gente está na Câmara. E, doutor Gustavo, desculpa, não estou chamando a atenção do presidente, mas gostaria que ele chamasse mais atenção das pessoas que realmente trabalham aqui, para eles terem mais atenção no que estão fazendo. Porque quando saiu as carteirinhas, eu lembro que meu CPF também saiu errado. Então, a gente tem que estar mais vigilante. Não é culpa do presidente, mas a equipe tem que estar mais empenhada. Aproveitando a oportunidade que Vossa Excelência falou sobre as outras coisas, sobre o microfone. Obrigado pela parte. Podemos dizer que temos erro de digitação também na Câmara de Piúma, né? Mas, na verdade, o que eu gostaria também, senhor presidente, nesse elogio, é ter a certeza que até o final do ano teremos no nosso gabinete mais arquivos, mais mesas de suporte para os papéis, essa questão do microfone. Então, eu quero parabenizá-lo. Obrigado pela cópia do TAC, onde nós podemos ver no parágrafo 1º da cláusula 4ª que realmente o senhor tem que fazer o repasse da Câmara. Isso foi um compromisso feito há tempos atrás, quando foi adquirido. Então, toda sobra que tiver, que seja feito para que cumpra o TAC. E se pudermos utilizar todas as verbas nesse sentido de estruturação, conto com Vossa Excelência, tem que posso contar. E, por último, gostaria de parabenizá-lo, que era o objetivo principal, sobre o site da Câmara. Parabéns, presidente. Nunca tivemos, pela primeira vez o site já está no ar. Mesmo quando não tínhamos um site, quero agradecer ao procurador dessa casa, Oswaldo, que alimentava um blog, e ali nós podemos ver, presidente, transparência, que é uma palavra de ordem que o senhor tem seguido. Tanto é que as suas contas foram aprovadas, o senhor mesmo mostrou, com transparência, sem problema nenhum. Quem dera o nosso executivo tivesse alguém como o senhor à frente, para que também fizesse transparência no executivo, porque essa Câmara sim é transparente. Se você acessar o nosso site, está lá valores, gastos, valores pagos, salário, tudo que tem que ser de acordo com a Lei de Transparência Federal. Quem dera tivéssemos a mesma transparência no Poder Executivo, mas quero deixar aqui o exemplo que Vossa Excelência tem dado nessa Câmara, que seja seguido e que nós possamos ver a transparência assim como o senhor tem se mostrado transparente. E, para finalizar, eu gostaria de apenas ratificar a leitura que o doutor Oswaldo fez, e aí eu queria dizer e me dirigir aos nobres colegas vereadores. A nossa igreja, Igreja Batista, no município de Piúma, vai receber a 99ª Assembleia Anual de Convenções Batista. A doutrina batista, ela tem uma convenção que rege essa doutrina. E, graças à escolha deles, vai ser em Piúma esse evento. Então, aqui nós temos 2 convites, e está aí no envelope que cada um recebeu, que no dia 17 de março, às 13h30, 1h30 da tarde, todos os vereadores estão convocados, assim como o prefeito, vice-prefeito e secretários, porque a Assembleia da Convenção vai estar lá, fazendo uma entrega simbólica de Bíblia, fazendo uma oração por todas as autoridades do município. O prefeito já concordou e já está marcado no dia 17 de março, às 13h30, convido e reforço o convite a todos nós, estejamos juntos lá. E também quero convidar todos a estar presente no evento que vai do dia 20 a 22, no próximo final de semana, de sexta a domingo, é aberto ao público. Se quiserem participar da convenção da Igreja Batista do Estado do Espírito Santo, são todos convidados. Então, aqui está só a ratificação do convite que está entregue no envelope a cada um de vocês. No mais, quero agradecer a presença de todos, desejar uma boa noite, Deus abençoe cada um de vocês. Vereador Isaías Dantas. Na verdade, pela ordem do dia, o vereador Edu da Madeira do Pará tinha que falar. Aí eu vou falar igual o Edu. Doutor Gustavo já falou tudo.
Vereador Jacques Pereira. Boa noite, presidente, membro da mesa, vereadores presentes. Quero dar uma boa noite ao grande secretário Sérgio Coelho. Oi, a Carol, ao Rios, meu amigo Ricardo Mazinho, meu amigo Leomar. Eu quero dizer o seguinte aos companheiros e público presente. Quando um vereador faz um requerimento, ou faz um pedido, também quero dar uma boa noite também ao meu grande secretário, meu companheiro, meu amigo, em especial ao meu amigo Max Tite, secretário do Meio Ambiente. Boa noite, meu secretário. Eu queria dizer que quando um vereador faz um requerimento ou um pedido ao secretário, ao prefeito, não é para criticar, nem para malhar, nem para falar mal. É porque as pessoas veem a gente e a gente, meu secretário, infelizmente, tem que fazer o requerimento pedindo. Entendeu? Porque se não fizer, o vereador é cobrado. Porque, infelizmente, o político está tão desacreditado no Brasil todo, principalmente em Piúma, que quando o vereador ou o prefeito não faz nada, eu vou pedir licença da palavra que eles falam com a gente. É vereador de merda, é secretário de merda, é prefeito de merda. Então, a gente tem que mudar essa visão do eleitor em relação aos políticos, principalmente em Piúma. É um lugar pequeno, é um lugar que são pessoas conhecidas, são pessoas amigas, mas que alguns faltam com respeito com a gente. E para isso não acontecer, a gente tem que trabalhar de parceria, de mãos dadas, o poder executivo com o poder legislativo, com o funcionário. Eu quero dar aqui um alô especial para o meu amigo Léo, o filho do ex-prefeito falecido Isaías Scherri, um guerreiro também que trabalha na secretaria do nobre Serginho. Então, eu quero ser bem claro, quando o vereador fala novamente, quando faz qualquer pedido, não é para dizer que está falando mal do prefeito, da administração, ou está criticando ao secretário, porque a intenção nossa não é essa. A intenção nossa é trabalhar em prol do município. E eu tenho certeza, pela responsabilidade, pela seriedade do prefeito, que ele é um cara, uma pessoa que é um cara sério, é um cidadão que quer ver Piúma crescer, e com a equipe que ele tem, uma equipe de funcionários, secretários, todos responsáveis, todos trabalhadores. Não vou dizer que tem alguns que sempre encostam, isso toda a administração tem. Em todos os setores de serviço tem. Pessoas que trabalham muito, pessoas que trabalham médio e pessoas que não trabalham nada. Mas não é o caso dessa administração e nem dessa Câmara. Todos os vereadores, os 11 vereadores estão empenhados em prol do município. A administração, através do prefeito Samuel Zuc, está empenhado para o município, e todos os secretariados e funcionários, porque sem funcionário a secretaria não funciona. Então, quero dar uns parabéns aos vereadores, quero dar um parabéns ao prefeito e todos os secretariados do prefeito e todos os funcionários. Muito obrigado e boa noite. Vereador Jorge Miranda. Gostaria de desejar uma boa noite a todos, né? Parabenizar aqueles que estão sempre aqui todas as quartas-feiras, né, nos prestigiando, e agradecer a presença de Ricardo Rios, Carol, Maxite, Pastor Leomar, minha vizinha ali, o seu namorado, e a todos os outros que aqui se encontram. Senhor presidente, aproveitando a oportunidade, já que o vereador Isaías Dantas, que é muito detalhista e conseguiu ver aqui, eu não enxergo muito não, mas Prefeitura Municipal de Piúma, gostaria de fazer uma reivindicação. O senhor vai me atender, senhor presidente? Então, não querendo aqui desmerecer os colegas, os companheiros vereadores, Jorge Miranda. No centro de Piúma, todo mundo conhece o vereador Jorge Miranda. Mas no cantinho do meu bairro, nas áreas rurais, ninguém conhece Jorge Miranda. Então, eu gostaria que Vossa Excelência mandasse fazer mais uma plaquinha, além do vereador Jorge Miranda, o vereador Jorge Papudo. Não tem problema nenhum, para a pessoa não ficar em dúvida. É Jorge Miranda, mas cadê o Jorge Papudo? Então, quando o eleitor chegar ali e me olhar aqui de frente, ele não vai ter essa dúvida. Vai saber que Jorge Miranda é Jorge Papudo, que Jorge Papudo é Jorge Miranda. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos.
Vereador Mário Dantas. Senhor presidente, companheiros vereadores, quero saudar a todos, companheiros, por presente, seja bem-vindo nesta casa. Queria começar a agradecer ao pastor Edson, da primeira igreja, Edson Gonçalves Cunha, agradece ele, doutor Gustavo, pelo convite. Como o pastor diz lá na frente, eu vou à igreja 1 a 2 vezes no ano, mas eu sempre agradeço de coração o convite que ele faz, e ele nunca deixou de convidar esta casa. Queria agradecer do fundo do meu coração ao pastor Edson, que eu tenho um carinho e um apreço. Queria também aproveitar a oportunidade e agradecer a Vossa Excelência, doutor Gustavo. Passei uma semana meio turbulência, e Vossa Excelência, com peito de ferro, com coragem, entrou nas redes sociais para defender esse humilde vereador. Queria dizer também, além de te agradecer, sobre o material escolar. Acredito eu, não estou aqui falando, não tem aqui permissão, mas também posso falar que eu acredito que o prefeito não vai dar material escolar para a minoria e deixar a maioria, e não vai ver nem cor, nem raça, e nem por situações financeiras. Se tiver de dar, ele vai dar para todos, acredito. Senhor presidente, público presente, queria dizer que, costumo dizer que eu fui nascido e criado até os 17 anos no Complexo do Alemão, no subúrbio do Rio de Janeiro, o subúrbio mais perigoso do Rio de Janeiro. Tenho passagem limpa, tenho uma vida ilibada. Todo mundo sabe onde que o vereador Mário Dantas mora, todo mundo conhece todos esses vereadores, mas também sabe que cada um tem sua posição, e eu tenho a minha. Queria dizer para aquele bandido que fica no Facebook, que é um tal de um fake, para querer falar de família de bem. Eu tenho 43 anos de idade, eu tenho 25 anos com a minha esposa, eu tenho quase 20 anos de casado. Aí eu faço uma nota de repúdio para aqueles bandidos que usam fake, não só para falar mal de mim, para falar mal de outras pessoas, desse poder legislativo, como Vossa Excelência acabou de falar da transparência que essa casa tem. Nós temos um presidente íntegro, um presidente honrado, filho de uma mulher que vendeu salgado nas praias de Guarapari para ajudar a criar esse homem sério, que fez a sua medicina, já foi garçom, já fez de tudo na vida. Quando olha para esse homem, sabe que ele é um homem do bem, um homem trabalhador, que está à frente desse poder legislativo. Fui eleito 2 vezes, não é porque eu sou bonitinho, não é porque eu sou engraçadinho, é porque eu me sinto uma pessoa de bem, e aquelas pessoas que votaram em mim me conhecem. Que ninguém dá 2 mandatos para quem não conhece. Então hoje eu vim falar de mim, senhor presidente, também nesta casa. Porque é muito fácil, bandido tem que ficar na cadeia. Bandido que se encosta atrás de um Facebook chamado fake, para querer falar mal da vida das pessoas, para querer torturar, apesar que eu também já estou acostumado. Eu estou acostumado. Eu entrei na vida pública sabendo. Queria aqui, senhor doutor Gustavo, que mande também os parabéns para esse professor, porque esse professor entendeu que esse poder legislativo merece o respeito dele. Mande um abraço. Eu tenho aqui no meu currículo que eu nunca voto contra funcionário público. Então, mande um abraço para esse professor. Senhor presidente, até os 17 anos de idade eu morei numa favela, onde que no meio de 100 tinha 95 com fuzil na mão. Inclusive eu já
chamei o secretário de Meio Ambiente, já esteve lá visitando a minha comunidade junto comigo, e conhece e viu com seus próprios olhos. É uma comunidade muito difícil. É uma comunidade que só Deus mesmo. E eu, graças a Deus, até os 14 anos, eu fui filho de um presbítero chamado João Dantas, um pedreiro, que hoje a gente fala construtor, uma palavra mais gostosa, mais suave. Um filho de um pedreiro, que criou 9 filhos. Numa colher de pedreiro, nunca faltou nada na minha casa, nunca precisei roubar, nunca me faltou o alimento do dia a dia. Queria aqui, senhor presidente, uma nota de repúdio. Que um cidadão vai para um Facebook falar que eu estou chamando o cara de rei. Eu fiz aqui uma moção, queria agradecer os vereadores que entenderam naquele momento, daquelas bandas que tocaram no carnaval. Que todo mundo dizia no canto dessa cidade que ia morrer 10, ia morrer 20, ia morrer 15, sob a briga do tráfico de droga. E graças a Deus, como Deus sempre é bom, o bem nunca venceu o mal. Teve um carnaval tranquilo, sereno, um índice de criminalidade 0, não aconteceu nada, o próprio delegado ficou surpreso, o doutor Milton Sabino, que aqui eu deixo gravado nos anais dessa casa, e vim aqui humildemente. Mas eu fiquei mais impressionado, que foi um cidadão que tirou o que eu não falei, que eu assisti a fita, quiser, tem aqui vários CD, quem quiser pode pegar, que eu não falei para fulano excluir cicrano, eu falei para todos, e o cidadão botou palavras na minha boca sem eu ter dito. Mas eu também fiquei triste, e também faço uma nota de repúdio, que além de ser o fake, doutor Gustavo, tem várias pessoas de bem que vai lá e segue. Mas por que ele não bota que a mãe dele está chifrando o pai dele, ou o pai dele está chifrando a mãe dele no Face? Por que não bota que ele tem problema com os políticos? Bota a cara dele. Também faça aqui uma nota, que quem botou e falou, deu os parabéns. Eu não preciso só tomar elogios. Eu estou acostumado as pessoas criticar. Eu ando na rua a pé, eu ando com os vidros de carro aberto quando eu posso, quando eu não estou com pressa, eu vou nas comunidades. Eu falo até que é fácil de me envenenar. Só me convidar para um almoço, eu já estou almoçando. Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Eu não uso de pilantragem com ninguém. E fico revoltado com a pilantragem. As pessoas, às vezes, vendem a gente na política. A gente fala que política um vende o outro. E eu vivo pulando num casco de ovo para eu não poder errar. O presidente desta casa sabe que convive comigo, sabe quem eu sou. E as pessoas que às vezes têm dúvida da minha personalidade, do meu jeito, do meu caráter, passam a mim andar comigo. As pessoas que andam comigo 2, 3 dias já sabem quem eu sou. Eu não mexo com nada errado, eu não roubo ninguém, não sou de quadrilha, não sou traficante e não sou nenhum bandido. Mas eu fico impressionado que um vagabundo, pilantra, safado, vai para uma rede social para falar de uma família de bem. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou forte, não sou bom de briga e não sou nenhum lutador. Mas eu falo e na cara quando eu tenho que falar. Eu não vou para uma rede social para falar, para me esconder. Dou até os parabéns que as pessoas que questionaram, apesar que tinha muita gente que falou bobeira, mandando eu fazer calçada, tapar buraco. A pessoa é tão ignorante que eles falam coisa que eles nem sabem o que está falando. Não é isso, vereador doutor Gustavo? Se o senhor puder me dar uma parte, eu gostaria até de acrescentar que muitos dos que falam têm todo o direito de fazer crítica ou de concordar ou discordar. Isso chama-se democracia.
mas muitos daqueles que falam não participam da vida política da nossa cidade, não participam da vida política da nossa Câmara, de vir aqui nos acompanhar, e muitas vezes a gente vê as pessoas dizendo o que disseram ou o que ouviram falar, e a gente às vezes tem que responder por algo que nem dissemos, ou que nem fizemos. Mas eu concordo com Vossa Excelência no discurso que Vossa Excelência tem feito, que muitos, covardemente, têm se escondido atrás de alguns rótulos, ou de alguns nomes, ou de alguns fakes, para poder fazer acusações, porque talvez não teriam a coragem ou não teriam argumentos para nos encontrar pessoalmente e discutirmos a política de Piúma e ver o que é melhor para Piúma. E muito menos uma formalidade que é feita aqui na nossa casa, que são as moções de louvores, que é direito de cada vereador, da forma que achar melhor fazer, como é direito de todos os vereadores que quiserem se oporem a alguma moção de louvor. Isso chama-se processo democrático. Então eles têm que aprender que na nossa Câmara é democracia, e se faz aquilo que se acha melhor. E mesmo assim, nós estamos aí abertos, como somos agentes políticos, de sermos criticados ou sermos elogiados. Mas parabéns pelo discurso de Vossa Excelência, eu concordo com o discurso de Vossa Excelência. Eu fico impressionado como às vezes as pessoas entram no Facebook e comentam sobre a sua vida, e quando você depara na rua, e você fala assim, eu fiz isso com umas 5, 6 pessoas. Eu não entendi a sua posição. Ah, mas você sabe o que você estava falando? Não, não sei não. As pessoas criticam a gente que não sabe nem por que está criticando. As pessoas, eles vão para a rede social para falar coisa que não sabe. Só para você ter ideia, eu já tive ali pessoas conversando comigo, falou mal de mim, que quando eu cheguei, a pessoa virou para mim, vereador, sabe o que fez? Me ofereceram uma caixa de cerveja para falar mal de você. Aí quando eu conversei com essa pessoa, ela foi lá e retirou. Olha que ponto que chega. O maior absurdo que eu acho, que o cidadão quer ser vereador, ele quer achar que o primeiro caminho é falar mal do vereador. Ele quer ser candidato a vereador, ele acha que o primeiro local é falar mal do vereador Nardelli, mal do vereador Jacques, mal do vereador do doutor Gustavo, da dona Marta, do Edu, do doutor Joel, do César, do vereador Mário Dantas, do Zé Dantas, do Pretinho de Jorge Miranda. É muito fácil. Mas aqui nesta casa tinha uma presidente, dona Zumira, que ela sempre dizia, ninguém bate na árvore que não dá frutos. Aí eu começo a raciocinar a minha vida, que cheguei com 2 bermudas, uma camiseta que eu chego a arrepiar, vim visitar essa cidade em 1989, que meu irmão Isaías Danta me trouxe. Vim visitar e fiquei, hoje eu tenho 2 mandatos. Fui para uma campanha de deputado federal, tive 12% dos votos dessa cidade, lutei sozinho, todos sabem disso. Sozinho, botei adesivo, botei placa nas casas, para dizer que não me ajudou, foi o novo vereador Jorge Miranda, que eu não posso ser injusto, que pegou a caminhonete e saiu comigo, com umas 50, 60 placas em cima, que no dia eu não tinha nem dinheiro para tomar um refrigerante, aí sabe disso que ele sempre fala, paga uma coquinha para a gente tomar, uma Coca-Cola. Lutei, quando abriu as urnas, deu 12% dos votos, quase 1.200 votos dentro do município. Tive voto em 43 municípios. Mas o que eu quero dizer com esse discurso? Deus sabe de tudo, o poderoso Jesus Cristo sabe, eu sei que o mal nunca vai vencer o bem. Eu queria dizer aqui uma coisa que é lamentável. Tem vereador, tem candidato já a vereador, os caras querem ir para uma eleição, mas eles acham que o primeiro caminho é querer desmoralizar quem está no mandato. Mas eles esquecem que o vereador atende 100, 200, 300 pessoas no mês. Eu fui o vereador na primeira eleição, que tinha 9 nessa casa, eu fui o 6º mais votado. Agora, de 11 vereadores, eu fui o 4º mais votado. Eu tive na primeira eleição 301, na segunda tive 317. A gente não conquista o voto mentindo, enganando a população. A gente ganha voto com credibilidade,
com respeito às famílias. Eu tenho respeito às famílias que me elegeram. Senhor presidente, eu ficaria com vergonha. Eu não seria capaz de pegar esse microfone e falar olhando nos olhos de vocês, se eu tivesse envolvido com corrupção, se eu tivesse envolvido com safadeza. Mas se eu morei no Complexo do Alemão até os meus 17 anos, eu não mexi com porcaria, eu não portei fuzil, eu não dei tiro, não matei. Aí eu faço uma pergunta, senhor presidente desta casa, senhores por presente. Com 43 anos de idade, com filhos maravilhosos, com família linda que eu tenho, quem entra na minha casa sabe que eu tenho minha casa arrumada, minha família construída. Procurador desta casa, da Câmara, da Prefeitura, vai lá almoçar direto, que é o doutor Ricardo Rios, ele sabe o que eu estou falando. Doutor Joel, Jorge Miranda, Isaías Dantas, quem vai na minha casa sabe, o secretário de obras já foi, Max já foi, acho que a maioria daqui já foi. Agora eu fico impressionado, senhor presidente, se eu puder me dar mais 2 minutos, como que vagabundo tem coragem, bandido, de entrar no fake e querer. Para mim, eu já estou acostumado, mas eu tenho filho, eu tenho mulher, eu tenho família. E o que mais me impressionou, que pessoas de Belo Horizonte me defenderam, Novaes. Tem pessoas do Rio de Janeiro que me conhecem desde criança, a Marilza, está lá no Face, uma escura, inclusive uma pessoa que me viu criança. Eu tenho certeza que as pessoas não entraram para me defender, que queria defender, porque não compartilha com o Facebook, e às vezes nem tem. Porque se você fizer um raciocínio, uma cidade com 20 mil habitantes, 18, 20 mil habitantes, e 50, 60 detona, não é nada. Então eu tenho gordura para queimar. Eu costumava dizer num plenário aqui no primeiro mandato, e repito no segundo, todas as casas que vocês quiserem entrar, me chama que eu vou tocar a campainha, eu vou falar que é Mário Dantas, eu entro para dentro. Na casa do promotor, doutor Robson, na casa do doutor Leonardo, juiz, que não mora mais aqui, morava na Praça Dona Carme, na casa do promotor, doutor Richard, na casa de um faxineiro, de uma servente, de um professor, de um pescador, que lá que seja, dessa cidade. Eu, companheiros e público presente, no dia que aquele promotor de justiça, demonstre do meu partido, do Democratas, batia no governo, e quando pegaram o esquema de corrupção dele, eu vi para a tribuna e falei, tem que expulsar do meu partido, que ele é bandido. Não importa que é promotor, não importa que é juiz, não importa que é desembargador, é bandido, é bandido. Só para vocês terem uma ideia, vereador toma cacetada dos bandidos, mas os bandidos não batem no desembargador quando foram presos. Pegaram vários desembargadores com mala de dinheiro no estado do Espírito Santo. Quem bateu? Quem falou? Ninguém falou nada. Mas um vereador que faz uma moção de louvores e quer agradar as bandas que tocaram, mesmo que foi paga, mas fizeram com alegria, fizeram o povo sorrir, trouxeram a felicidade para a população dessa cidade. Por que não fala do desembargador ladrão, do promotor bandido, de um juiz? Por que não fala? Quer falar do vereador. Aqui eu defendo, senhor presidente, esse parlamento, com a permissão de Vossa Excelência, que quem está aqui é porque tem prestígio. Ninguém senta nessa cadeira sem prestígio. Ninguém sai lá do interior, igual César Bassur, que ficou morando no interior e veio eleito para a cidade. Claro que ele é da cidade. Mas quanto tempo que o César foi morar na cidade, foi lá e ganhou as eleições, depois de muito tempo fora da vida pública. Ninguém sai do Complexo do Alemão com 2 bermudas, uma camiseta, que meu irmão Isaías Dantas me trouxe para passear, que eu fiquei e é eleito 2 mandatos sem ter prestígio.
como diz a dona Fia, mãe de Babo lá no Porto, você tem prestígio. Mas eu não estou aqui querendo tirar onda que eu tenho prestígio. Com maior simplicidade, eu nunca tirei onda. Se as pessoas não sabem, se esse babaca, esse bandido do Facebook não conhece, os 3 poderes, legislativo, que é essa casa que nós temos poderes, eu me arrepio, senhores vereadores, por presente, porque eu nunca tirei onda de ter poder. Judiciário, executivo. Esse parlamento é um poder, e nunca fui tirar onda com ninguém, nunca fui na minha origem, no Complexo do Alemão, tirar onda que eu sou vereador, que eu sou um poder legislativo. Nunca. Eu não me escondo atrás de Facebook, que é fake. Eu não fico de lagainha nos cantos. Quando eu falo, eu falo. Quando eu bati aqui na administração anterior, eu bati, todo mundo viu. Quando eu tive aqui problema com o vereador Nelson Morguete, eu tive uma briga no plenário. Eu, o vereador Isaías Dantas, o vereador Jorge Mirandas. Eu não vou brigar com ninguém, você tem uma vida ilibada. O sujo tem que ficar calado, senhor presidente. Mas eu não sou sujo. Eu soltei mais de 40 mil cartão com meu celular, todo mundo tem. Quem não tem, é só perguntar ao seu vizinho. Eu atendo todas as ligações, eu dou retorno. Se eu não atender na hora, depois eu volto e dou retorno. Eu perco o tempo da minha vida para tratar as pessoas bem e não me arrependo. Agora, senhor presidente, por presente, eu não vou aqui me curvar para bandido. Bandido tem que ir para a cadeia. Eu respeito as famílias de bem desse município. Agora, bandido eu não vou respeitar. Quem quiser ser candidato, como dizia a vereadora Zulmira Santamaria, que trabalhe, vai para a rua, corre atrás dos seus votos, luta. Eu sempre falo aqui, vocês sabem disso, que eu não voto contra funcionário público, porque a minha vida passa, o meu mandato, e o funcionário público continua. Eu não vou me abaixar e me curvar para bandido que fica no Facebook querendo falar mal de mim. Pode ser cientista político, pode ser o que for, mestrado, doutorado, vai ser candidato e ganha as eleições. Tem bandido que fica no fake, falando mal da nossa vida. Vai para a rua, seja candidato, bandido. Eu tenho a vida ilibada. Eu moro ali do lado da antiga Polícia Militar, do lado do Fórum do Ministério Público. Eu canso de falar, quem tiver a dúvida sobre a minha vida, é só me olhar no dia a dia. Anda 2, 3 dias comigo, tu vai saber quem é o Mário Dantas. Agora, querer achar que eu tenho que fazer o que eles querem, eu estou com o Samuel Zuc, acredito na administração de Samuel, um homem que tem 4 mandatos, um homem que não tem nenhum ato de corrupção na administração, tem defendido Samuel de unha e dente nas esquinas dessa cidade. Preciso até, senhores vereadores, falei hoje com o prefeito no almoço, precisamos chamar os secretários sim para respeitar essa casa, que às vezes a gente liga para secretário, não atende, não retorna. Nós queremos respeito. Nós estamos aqui, às vezes, tomando cacetada, igual ele me fala do secretário. Tem que puxar a orelha do secretário, sim. Secretário não pode achar que ele é secretário e esse parlamento é nada. Mas eu tenho certeza que nós temos acertado muito mais do que ter errado. Defeito todo mundo tem. Quando eles foram para o Facebook para falar de mim, algumas palavras eu até dou-lhe uma puxada e eu preciso melhorar, que eu não sou perfeito, mas também não sou bandido. Não sou perfeito, mas não sou bandido. Hoje, eu almocei com o prefeito Samuel Zuc, a gente vê o ânimo, a vontade e a coragem que ele está, e hoje eu até falei com o Samuel, todos os funcionários tivessem vontade de trabalhar, de ver essas coisas acontecer no município, seria muito melhor para o nosso município. Muito obrigado, companheiros por presente, companheiros vereadores. Queria agradecer no fundo do meu coração o vereador Gustavo pela defesa. Eu sei que Vossa Excelência acabou tirando o foco de cima de mim e acabou sendo metralhado, mas Vossa Excelência, com o seu bravo discurso, combateu aquelas falas que ali
não era do jeito que o bandido do fake transmitiu para os seus seguidores. Muito obrigado, uma boa noite a todos, Deus abençoe, saúde e paz. Vereador Nardelli Ferreira. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite, meus nobres colegas da mesa. Eu quero registrar a presença aqui da minha esposa Jaqueline, fiquei devendo ela, né? E a minha grande amiga moradora aqui de Piúma, a Lia, veio de Juiz de Fora, comprou uma casa aqui, está morando agora fixa aqui na cidade. Meu amigo Joerval, aquele abraço, e a todos presentes. Uma boa noite especial para todos, tá bom? Olha, vou aproveitar o secretário de Obras e Serviços, está marcando presença aqui, está fazendo um belíssimo trabalho, parabéns, secretário. Estou acompanhando e torcendo muito por você, parabéns do fundo do coração, como você está valorizando os seus funcionários. Parabenizar o secretário Maxite, pelo belíssimo trabalho que está sendo desenvolvido aqui também, no nosso município, pela pasta Maxite, um beijo no coração, sucesso para você. Secretário Sérgio, eu entrei com a indicação hoje aqui na Câmara, pedindo para recolher aquelas areias que estão nas nossas praças aqui do município. Aquelas areias estão com muitos dejetos de animais e pode causar doença às crianças, aos adultos que frequentam essa praça. E indico o senhor procurar uma empresa que eu vi na internet algumas praças com borrachas, pisos de borrachas, feito de pneus recicláveis, ok? Eu queria que o senhor desse uma olhada com carinho num projeto desse aí, muito bonito, que está sendo feito em outras cidades aqui do Espírito Santo. Peço ao senhor também que olhe com carinho a Avenida Beira Rio. A Avenida Beira Rio vai acontecer um acidente grave, mas muito grave mesmo, vai morrer alguém. Aí depois vão tentar providenciar o que deve ser feito. Olhe com carinho mesmo, que há muita gente reivindicando um quebra-mola ou radares, o que puder ser feito, tá bom, querido? Vereador Nardelli. Fala, meu querido. Parte. Vou agir como bombeiro e quanto líder. Ok. A verdade é que aquela beira-rio ela não terminou ainda. Eu tô... Mas ali já está programado alguns quebra-mola, inclusive não foi no seu programa que sexta-feira Vossa Excelência não tinha... Estava de férias. Estava de férias ainda. Uhum. O prefeito falou sobre não quebra-mola, acho que se eu não me engano é colchão. Né? Entendido. Aqui próximo da Igreja Católica, alguns pontos que ele está vendo que está meio crítico. Entendeu? É só para Vossa Excelência ficar informado que o prefeito falou na rádio na sexta-feira sobre isso. Mário, por enquanto não faça, coloca alguma coisa, cara. Vai acontecer coisa grave ali, cara. Vamos esperar, está entendendo? É isso que é o meu pedido. Mais uma vez quero agradecer ao nobre vereador, parabéns pela sua fala. Estou do seu lado, caminhando ao seu lado, tá bom, Mário? Olha, você viu o que fizeram também, no mesmo comentário que fizeram com você lá no Face, me pegaram uma foto, eu e meu pai, todo mundo conhece meu pai, a figura folclórica aqui do município, carregou César de bicicleta na caixinha de tomate, não é, César? Isso é verídico. Um homem que veio do interior para vender laranja na calçada de bares aqui, pô, é de magoar, quer mexer, mexe comigo, meu pai não, cara, aí o bicho pega, né? Vereador, só um minutinho, eu queria te agradecer pela parte concedida e pedir desculpa aqui, que Vossa Excelência falou sobre a taxa de esgoto lá, que nós já temos várias assinaturas. Eu estou primeiro movimentando as assinaturas para a gente suspender, a ideia é suspender, com uma ação pública, a taxa de esgoto da CESAM. Queria que Vossa Excelência amanhã no seu programa reforçasse, porque eu já vou botar também carro de som na rua, eu vou pedir o seu esforço lá na rádio, que nós já temos algumas, mas precisamos mais, para a gente já começar a marcar a data da audiência pública, que essa taxa de esgoto, na verdade, está sendo absurda, e 2005 teve um projeto de lei dessa casa, não tinha nenhum vereador aqui, na época, que estão aqui, passou a concessão para a CESAM, e, na verdade, nosso entendimento é ilegal, tem que ser através de licitação, não através de projeto de lei. E o mais interessante nessa história, Gustavo, que no dia que, quarta-feira, eu já falei sobre aqui da taxa de esgoto, o bandido não teve coragem de botar no fake dele sobre a taxa de esgoto. Então ele só quer fazer o mal. Quando a gente está no trabalho, no caminho certo, eles também não divulgam.
Muito obrigado pela parte, vereador. Valeu, Vereador vereador. Nardelli? Oi, Tem uma querido. parte? Fique à vontade. O vereador Mário Henrique Dantas falou agora. Eu gostaria também de falar que eu estou com 2 contas de água da minha casa, que no mês passado a conta veio R$ 97,52. Essa conta, e nesse mês agora, essa conta veio de R$ 422. A taxa de esgoto foi de R$ 181. Ela está aqui no meu bolso, porque hoje eu saí para reclamar com a Cesan e acabei esquecendo. Muita coisa para resolver, acabei esquecendo. Mas amanhã eu vou estar na Cesan reclamando sobre isso aqui, o absurdo que é. Mas eu vejo ainda que o povo tem que se empenhar mais, o povo tem que querer mais, o povo tem que brigar mais. Eu lembro que um dia eu falei num jornal sobre essa taxa de esgoto, mas a população, eu vejo que ela tem que ficar mais junto, porque o vereador sozinho não vai fazer nada. A partir do momento que a população se unir junto com o Poder Legislativo, a gente vai avançar mais. No ano de 2015, era para estar a cidade toda saneada, e até hoje eles não fizeram 1 metro de esgoto. Esse foi o acordo que fizeram em 2005. Passou 10 anos, eles só recolheram, só arrecadaram, cobraram o esgoto da população, e não fizeram nada. Então, eu gostaria que, se você que está aqui hoje não tem esgoto na sua casa, brigue, vai lá, se una. Vamos se unir para poder acontecer. Obrigado, vereador, pela parte de Vossa Excelência. Valeu, Isaías. Mais uma, para finalizar aqui, Sérgio, eu entrei também com a indicação, deve ir para suas mãos, um pedido de colocar placas de carga e descarga aqui na Avenida Isaías Serri, das 6 às 10 horas da manhã, tá bom? Desde já quero, Mazinha, aquele abraço, querido, uma boa noite a todos, muita saúde, muita paz, que Jesus esteja abençoando vocês, e uma noite maravilhosa a todos os meus colegas vereadores. Vereador Pretinho de Piúma. Mais uma vez agradecer a presença do público presente, todo o secretário, né, demais vereadores, senhor presidente. Eu queria abrir minha fala aqui parabenizando, né, o Dia da Mulher e a todas as mulheres desse município, né, que sejam parabenizadas. Essa semana dedicada somente a ela aí, fica aqui meus parabéns. A respeito do uniforme da escola aí também, eu vou ratificar a palavra do doutor Gustavo aqui. Se for preciso, a gente busca recurso até em outra secretaria, né, doutor? Mas que faça valer para todo mundo isso aí, que tenha todo mundo seu material escolar, seus uniformes, que eu acho que isso é muito importante, né, para as nossas crianças. Queria parabenizar também a respeito da limpeza, né, do posto de saúde lá da igrejinha, né, que teve a iniciativa da Secretaria de Obra, logo em seguida veio o Grupo Alfa. Achei interessante aquilo, porque quando a gente faz esse trabalho em conjunto, todo mundo ganha. Às vezes eu vejo um cidadão reclamar das ruas sujas, né? Fala assim, nossa, é entulho, é lixo, mas eu não vejo ninguém tomar a iniciativa de cuidar da frente da sua casa. Você já pensou se cada um cuidasse da frente da sua casa ali, a cidade nossa seria limpa? Eu tive o prazer de conhecer Curitiba e vi a cultura do pessoal de lá. É impressionante. Se você jogar um palito de fósforo no chão, você é chamado a atenção pelo cidadão que está passando do seu lado. E a cidade é limpa. Então, cabe a nós, né, moradores, as pessoas a cuidarem da nossa cidade, né, talvez ela vai ficar bem mais bonita. Fazer aqui um pedido ao presidente, eu sei que isso aqui é uma plaquinha provisória, presidente, colocar os partidos, né, senão a minha deputada briga comigo de novo. PMN aqui, senão fica complicado, hein, Sarginho? Ela puxou a nossa orelha aí, né? E a respeito da fala do Mário, em relação ao fake, se parar para pensar direitinho, a vida toda eu vivi sem internet, eu vivi sem Facebook, eu vivi sem celulares que têm acesso à internet. Estou voltando a essa era, estou acabando com o meu Facebook, eu vou optar em ter contato com as pessoas, conversar, talvez essas pessoas chegam até a mim e conversam e me conheça de verdade, porque para mim Facebook é uma coisa que veio para destruir as pessoas de bem,
porque uma pessoa que não se identifica, essa pessoa, para mim, ela não tem caráter. E quando o Mário fala isso, eu fico assim, abraçando essa causa também. E eu estou acabando com o meu. Tá? Eu comprei um novo celular que liga e recebe só. Não quero saber... Uma parte depois, vereador. Sim, tá. Não quero saber de WhatsApp, eu não quero saber de Facebook, vou me libertar. Se quiser falar comigo, vai ter que ligar, né, Carol? Vai ter que mandar uma mensagem, voltar era antiga. E a respeito daquele professor, Gustavo, eu recebi um aluno também com belíssimo trabalho, tirei até minha dúvida com você hoje, né? Mas tive a oportunidade lá de estar respondendo ele, assinando, e ele ficou impressionado com aquilo. Aquilo é bom. A política ela tem que ser discutida desde criança, para que no futuro a gente possa estar voltando, né, realmente naquelas pessoas que têm boas intenções, que têm um objetivo bem melhor. E em relação a Cezam, tinha que proibir falar em Cezam aqui. Eu vejo tanta reclamação, o vereador acabou de falar aqui que vai lá na Cezam reclamar do valor da conta, eu já vou te falar, desculpa, vereador, é sempre a mesma, algum vazamento do relógio para dentro, nunca para fora. Eu já passei por isso, eu entreguei da mão de Deus, tá bom? E os demais, né, parabenizar as mulheres mais uma vez e desejar a todos um feliz final de semana, Natal, Ano Novo, os próximos que vier, que Edu está numa pressa do caramba. Estou até antecipando, Edu, para você não me cobrar mais. Valeu, boa noite. Uma parte aqui, o vereador. Calma, Edu. Edu, hoje é o segundo dia depois do feriado. Tem que ter paciência. Queria também falar, a gente está falando da Cezam, a gente está falando... mas nós temos que falar também da energia. Né? Eu acho que nós agora temos que tomar a dor do povo mesmo, porque a energia também está um absurdo. Já que agora que a presidente abriu a mão mesmo, meu filho, eles estão fazendo o que quer, não estão respeitando. Parece que existe uma lei municipal que não pode cortar a energia de quem tem criança, quem tem doente em casa, que usa aparelho, essas coisas. Eles estão querendo saber mais não, eles estão metendo a caneta, eles estão metendo o alicate. Então, eu quero dizer para os vereadores, para a gente tomar providência também, não só contra a Cezam, mas contra a Excelsa também. Porque além dos 40% que a presidenta deu, para ele receber de nós o negócio da Copa, parece que agora já vai mais 30%, vai para 70%. Só quero lembrar vocês que nós também não temos que ficar vigiando. Obrigado. Palavra do presidente, doutor Joel. Queria agradecer ao público presente. Entendi que hoje foi uma sessão dos desabafos. O Mário aí desabafou, hein? Deixou ele falar à vontade. E a mim não me preocupa essas críticas não, porque as pessoas de bem conhecem os vereadores, sabem quem são os vereadores, conhecem o perfil de cada vereador. Então não me preocupa muito essa questão dessas pessoas ficarem falando da gente aí. Mas eu entendi o Mário ficou chateado, desabafou. Acho que o Mário é um vereador reeleito, ele tem um trabalho aí belíssimo, um trabalho forte na cidade em saúde, acho que é reeleito, e não deve se preocupar com essas coisas não. Queria agradecer ao Gustavo aí pelos elogios, nós temos feito aqui um trabalho sério, um trabalho ligado à responsabilidade pública na Câmara, e estamos tendo aí bons resultados, nossas contas foram aprovadas, e é isso que interessa para a gente. Queria parabenizar o pessoal, agradecer o pessoal pela presença, e a sessão está encerrada. Muito obrigado.